Fui para Campinas e venho vim para cá hoje, porque para mim o principal motivo de estar aqui é o reencontrar as pessoas. Não é fazer formulação, não é fazer uma grande reflexão, é encontrar, é relembrar, é construir os nossos momentos lúdicos, é ter esse espaço de convivência. Então, vou ser muito sincero com isso. Isso significa, eu gosto, não, e voltar hoje na festa, né, nos espaços lúdicos aí, mas eu acho assim, ó, a partir desse pressuposto, eu acho que a gente até tem que continuar os eventos e tal, nossos organizados, mas eu acho que também tem que ter uma dinâmica diferenciada. Eu quero falar, mas eu também quero ouvir todo mundo. E eu acho que a composição de mesa não é uma composição adequada para um encontro com esse número de pessoas. Não é uma crítica a quem organizou, muito pelo contrário, nós estamos num espaço e acho que todos temos que agradecer aqueles que proporcionaram a gente estar aqui podendo até falar isso que eu estou falando. Então esse é o principal elemento, principal objetivo que me levou ao primeiro lá em Campinas e me traz aqui, é reencontrar as pessoas. A segunda coisa, mas a gente como é formado, ungido aí na política, dos debates que a gente fez aqui, eu acho que talvez o que esse grupo poderia dar de maior contribuição é esse processo de renovação do PT. Eu concordo parte com a intervenção do Langoni no aspecto da renovação, do bloqueio, concordo com parte da... Cadê o Bira? Parte da intervenção do Bira e tal, acho que tem, porque eu acho que ninguém aqui tem uma verdade. Se tivesse uma verdade, a gente não estaria aqui. Tem quase uma verdade de cada um de nós para a gente construir alguma síntese necessária. Talvez o debate que a gente pudesse dar essa contribuição para o PT e para nós termos uma compreensão mais coletiva, mais clara, é esse processo da renovação. Talvez, se eu fosse escolher um debate a ser estabelecido por esse time, eu escolheria esse debate, pontuaria esse debate aí da renovação, do bloqueio, e não, porque eu acho que às vezes o Langoni tem razão na forma do bloqueio e acho que às vezes não tem. Eu fui da secretária de organização do PT estadual de São Paulo, do estado de São Paulo, fui deputado e tive minhas oportunidades. Eu acho que o PT não teve um processo de decisão coletiva nas suas direções para provocar e orientar o processo de renovação das suas direções, dos seus quadros e assim por diante. Mas cada um, de um jeito ou de outro, deu pontapé, deu um chute na canela, deu uma cotovelada e teve. Você foi secretário executivo, ocupou o espaço de ministro também, meu irmão, e um monte de gente aqui ocuparam espaços importantes. Então, eu acho que ela é importante a reflexão que o Langoni e o Bira trouxeram aí na manhã de hoje, mas eu acho que ele mereceria, cada um de nós, debater mais, confrontar mais para ter uma síntese um pouco melhor sobre esse processo e que eu acho que é a maior contribuição desse coletivo para dar aí para os próximos anos aí do PT. Sobre o livro, eu acho também, eu estou na mesma linha aí, só que depois da intervenção do Eugênio, eu acho que a gente teria que provocar um livro de uma outra lógica. Não é só a lógica do escrito, do e-book. É um livro que retratasse, pode ser até livre, como foi sugerido aqui os temas, mas que retratasse nossa participação no período da Uni. Não adianta a gente ficar, para esse objetivo, ficar falando da universidade pública, da ciência e tecnologia, da juventude, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acho que talvez para fazer esse resgate, seria isso, um escreve da área, outro escreve de um encontro, outro escreve de um coneg, aberto, mas que, com o que quiser, eu estou dizendo, aberto, mas que pudesse traduzir essa experiência e essa nossa vida na Uni, esse nosso resgate. Então não pegaria tema, tema é o período da Uni.
Porque, pessoal, é meio verdade do PCdoB que eles não reconhecem a UNE, o nosso período da UNE. Eles não reconhecem a nossa existência, sobretudo na gestão do Valmir e na gestão do Juliano. O Langoni é um rei deles. Foi a proporcionalidade, etc. e tal. Mas é o processo que foi estabelecido da proporcionalidade. Por último, está aí chegando a Luiziane, que eu ia falar dela, e não é porque ela está chegando aqui, mas eu acho, pessoal, quando a gente fala um pouco dessa renovação, não é só o Flávio Dino. Nós tivemos a Luiziane, prefeita de Fortaleza, vocês querendo ou não, o Camilo, governador do Ceará, é da agronomia, foi do nosso tempo, ele militou junto com nós na FEAB. E tantos outros, o Padilha foi candidato, o Lindenberg foi candidato, tantos outros foram nesse... Não, agora, na última eleição. Não, tudo bem, mas é da minha. É da minha. Então, eu acho que tudo isso tem que ser botado aí no prato aí para que a gente possa fazer. Por fim, e concluindo, eu acho que a gente deveria fazer um encontro bienal para não ficar de 10 anos, e eu concordo com a tese aí de fazer na sede da UNE, ou aqui, ou em São Paulo. Eu acho que politicamente a gente poderia até lançar o e-book e tal, com essa característica dentro da sede da UNE. Agora, nós temos que trazer, e acho que talvez foi um erro, a gente tem que trazer um ou dois, no mínimo, diretores da UNE da atual geração, então, até para conviver. Ah, não, eu não sabia. Duas. Então tá perfeito. Então tá, é essa a minha contribuição. Obrigado. Então, gente, na época da geração em fio, eu era estudante de base das ciências sociais, né? Eu militava no DCE da UERJ com a galera e acompanhei os congressos, mas assim, essa relação do partido era muito forte no movimento estudantil. E aí eu tive que, para conseguir continuar participando como esquerda, de me afastar da estrutura do partido. Meu movimento hoje é economia solidária. E do partido não tem espaço. Tanto que eu sou delegada e não fui para o setorial hoje, por enquanto setorial em São Paulo. Eu tinha uma boa desculpa, né? Estou aqui, não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque eu acho que isso, se a gente tem alguma contribuição para o futuro, é para o partido, para a juventude. Essa reflexão com a direção da UNE é importante. Parte dela está na juventude do PT. E eu acho que o pessoal ainda tem essa fantasia, né, de que a gente é muito democrático, de que a gente é muito solidário. E, na verdade, não é bem isso que o partido demonstrou durante esses últimos anos. Eu acho que o movimento estudantil tinha isso. A gente tinha várias tendências, participei de tendência, fui da caminhando. Mas teve um momento que eu achei que eu tinha que me afastar da estrutura do partido para poder militar de verdade e poder até dialogar com aqueles que eram da DS, da Convergência, que eram amigos de curso e que eram amigos da vida até hoje, com posições diferentes, mas que contribuíram para o movimento estudantil. Eu acho que esse movimento, essa juventude nova, está precisando de renovar, sim, mas renovar também em resgatar princípios e valores que a gente discutia para uma nova sociedade. Eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. É essa juventude que vai ficar, a gente está indo para a terceira idade, e eu acho que a gente tinha uma contribuição assim a dar, nesse diálogo da geração em fio com a nova geração dos militantes. Então, acho que facilitou muito a fala das pessoas que me antecederam. As pessoas que me antecederam já... As pessoas... Eu vou tentar, é que eu falo baixo. Eu vou tentar falar alto, mas eu não sou muito bom nisso. É o seguinte, eu acho que as pessoas que me antecederam já facilitaram o que eu gostaria de falar, mas eu gostaria só de pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que por mais que a gente não goste da forma como a história é construída, ela dá mais voz para os vencedores, né?
O vencedor maior é o Partido dos Trabalhadores. A gente constrói a nossa história, a gente fala, a gente dialoga como talvez o PCB tenha feito antes de nós, né? E é natural que o PCdoB, que tem a parte terceirizada que nós fizemos de juventude para eles nas últimas décadas, tenham construído a história deles. Então, assim, eu não vou pedir para Stalin falar bem de Trotsky. Ele não vai falar bem de Trotsky. Quem vai falar bem de Trotsky são os trotskistas. Então somos nós que temos que construir essa memória. Essa memória vai ser construída a partir do momento que a gente, claro, continuar fazendo as nossas conversas, continuar se encontrando, continuar fazendo amizades, continuar construindo essa relação e também da elaboração que a gente for fazer nos vários instrumentos que as pessoas citaram anteriormente. Por quê? Porque não adianta, a história é construída e ela é construída de acordo com a versão daqueles que a colocam no papel, que a falam, que a distribuem, né? E eu acho que o outro objetivo que foi apontado aqui anteriormente, acho que pelo Bittencourt, Nossa Senhora, pelo Duda, cara. Falhou, foi feio. É o Alzheimer. É o seguinte, eu acho que assim, a gente não fez uma política, Langoni, de que tenha sido abandonado, nós tenhamos sido abandonados ou fritados ou coisa do tipo. Acho que as coisas vão ocorrendo. O Partido dos Trabalhadores, particularmente, ele é muito ruim na construção de coisas mais estratégicas de longo prazo. O pessoal era jovem no partido, tinha 20 anos, 30 anos, foi construindo a política, foi fazendo as coisas e, num determinado momento dos anos 90, parou de investir na juventude. Parou de investir na juventude e terceirizou a juventude para o JS e para o PCdoB. O fato é esse. Tanto é que nós falávamos no governo Lula de políticas públicas para a juventude, não com jovens, de jovens para jovens. A gente foi envelhecendo a tal ponto de que hoje nós temos cota para a juventude na direção partidária. Então isso aconteceu por quê? Por ausência de políticas que envolvessem os jovens na construção coletiva da política. Então, assim, um objetivo nosso, eu acho que é também trabalhar essa questão da juventude com uma totalidade, com conteúdo e repassando o que a gente tem de conhecimento, não porque a gente vai reproduzir pessoas iguais a nós, mas porque a gente precisa ter uma influência histórica, temos que passar o que nós fizemos para frente. É claro que a experiência dos novos jovens é diferente da nossa, totalmente diferente, acho que é bem diferente essa geração tem outra vibe, não somos nós, mas a gente precisa influenciar pelo menos a juventude do Partido dos Trabalhadores e dos setores de esquerda que a gente acha que é importante. O PSOL teve um momento em que era próximo de nós, que era de nós, até a convergência. Então, assim, acho que a gente tem, enquanto esquerda, o dever de repassar esse conteúdo, essas informações, esses valores que a gente construiu lá atrás e que são importantes. Acho que o Vitor lembrou bem dessa questão das executivas de curso, a gente fez essa inflexão e essa inflexão não foi incorporada. Muita coisa na Uni a gente mudou, de fato, porque a hegemonia é assim, a gente não precisa estar na máquina, não precisa estar no poder. A gente pode, inclusive, influenciar para que outro ator faça. E esse ator, por ser, inclusive, subordinado dentro da política geral da esquerda a nós, eles estão há mais de 28 anos em aliança conosco. Haja saco de aguentar petista, entendeu? Então, assim, o PCdoB fez e tem feito uma série de políticas nossas. Eles implementam política. Lá o Flávio Dino está implementando política nossa no Maranhão. Não isso é disputar hegemonia. Então, acho que já que o pessoal estava, inclusive, lembrando que Gramsci está sendo incorporado na formação política do PCdoB, né? Então, que a gente tem que também trabalhar essa disputa de hegemonia interna, né? E aí nós temos que gritar, temos que bater o bumbo, temos que falar, temos que repercutir, mas eu acho que isso não é uma coisa que vai ser dada para nós. Vai ser conquistada na base da porrada, como muitos aqui conseguiram furar o bloqueio e ir na porrada e ganhar. E não tem jeito, política é assim mesmo, os caras vão ficando velhos, só depois que eles estão começando a cair, que estão quebrando, estão ficando doentes, etc e tal, que eles vão largar o osso. E faz parte do jogo, eu acho que a gente tem que jogar o jogo,
parar um pouco de se lamentar um pouco e começar a ir para o enfrentamento. É isso, é na jugular, não tem o que fazer.